Galera, o que a gente vai tentar fazer agora é ver qual é a relação que existe entre a entropia de Boltzmann e aquela variação de entropia de Clausius, que ele falou que ocorria quando existia troca de calor e dependia da temperatura do corpo. Tá? É claro que essa equação, já falei, só vale quando T é constante, mas como o nosso objetivo é só analisar, a gente vai deixar ela nesse formato aí. Bom, para tentar entender isso, a gente vai modelizar um sólido, tá? O chamado sólido de Einstein. A gente vai fazer de conta que a gente tem dois sólidos iguais, idênticos, cada um tem 3 átomos apenas. E cada átomo, ele pode receber ou pode armazenar energia apenas em pacotes. A energia do átomo é quantizada. Então ele pode ganhar um pacotinho de energia, ou 2, ou 3, ou 4, mas ele nunca pode ganhar meio pacote. O porquê disso a gente não vai discutir, mas a gente vai utilizar isso para tentar entender. Então eu tenho aqui dois sólidos idênticos, cada um só tem 3 átomos, e eu tenho 6 pacotinhos de energia para distribuir nos dois sólidos. Inicialmente, a temperatura de A é maior do que a temperatura de B. Consequentemente, o A tem mais pacotes de energia do que o B. Porque lembra, né? A energia média de cada partícula vai depender da temperatura. Como eu tenho o mesmo número de partículas, ter temperatura maior significa ter armazenado aqui uma quantidade de energia maior. Se fossem números de partículas diferentes, não necessariamente seria assim. Mas, para número de partículas iguais, sim. Porque, em média, as partículas têm que ter a mesma quantidade de energia. Nesse caso, a gente vai dizer que, inicialmente, o átomo A ele tem 6 pacotes de energia e o B não tem nenhum. A Zeca pode isso? Não pode, mas a gente faz de conta que pode. Porque não dá de chegar ao zero absoluto, né? Então, não dá para ter zero de energia. Mas vamos fazer de conta que a gente pode fazer isso. E eu quero saber o seguinte, de quantas formas esses 6 pacotes de energia podem se distribuir nesses dois átomos para essa configuração, para esse macroestado. Esse macroestado é o quê? Todos os pacotes estão no A e nenhum pacote está no B. Como é que a gente pode fazer essa conta? No B, eu só tenho uma possibilidade, que são todos os átomos sem pacote de energia, porque não tem nenhum para dar. Então, o primeiro tem 0, o segundo tem 0, o terceiro tem 0. Pum, acabou. No A, a história é um pouquinho mais complicada. Vamos pegar aqui átomo 1, átomo 2, átomo 3. Né? Se a gente dividir aqui em 3 regiões, região 1, região 2, região 3, eu poderia ter o seguinte, né? Um pacotinho aqui, 2 pacotinhos aqui e 3 aqui. Ou 2 em cada um. Ou 6, 0, 0. Porque, na verdade, a distribuição de energia não precisa ser uniforme. Pensa num gás. Num gás eu acho que é mais fácil. Imagina um gás só tem 3 partículas. E o gás tem uma certa quantidade de energia. E por isso as partículas se movimentam. Quando uma partícula bate na outra, pode acontecer o seguinte. Uma é acelerada e outra é freada. Então uma começa a andar mais rápido e outra mais devagar. Então elas passam a ter quantidade de energias diferentes. Quer dizer, uma deu energia para a outra. Então pode acontecer de eu ter 2 partículas paradas e uma andando. Ou 2 andando e uma parada. A energia pode se distribuir de qualquer forma ali dentro. Na média, cada partícula vai ter 2 pacotinhos. Mas isso não quer dizer que todas as partículas têm 2 pacotinhos sempre. Então, quantas possibilidades eu tenho? Eu posso fazer essa conta assim, se eu for esperto. Eu posso associar isso com a história do cara e coroa. É como se eu tivesse, olha só, as paredes que dividem os átomos, por isso que eu não desenhei uma parede aqui do outro lado, né? Só as paredes que dividiam os átomos, elas são moedas e os meus pacotes de energia são moedas também. Só que eu vou escolher os pacotes como cara e as paredes como coroa. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moedas. E eu quero saber de quantas formas eu posso ter 2 coroas. Então isso aqui é uma combinação de 8 tomado 2 a 2. Galera, fazendo essas contas aqui, a gente vai ter 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. A gente usa aquele truquezinho da matemática, né? Ao invés de calcular 8 fatorial, a gente carrega até chegar no maior denominador. Então a gente pode cortar 6 com 6 e sobra 8 dividido por 2 fatorial, 8 vezes 7, né? Que dá 28. Então, o corpo B só tem uma configuração possível, mas o corpo A tem 28. No total, os dois juntos, se a gente considerar os dois no meu sistema, a gente tem 28 configurações possíveis, que é 1,
vezes a outra. Zeca, por que vezes? Porque, ó, para cada configuração do A, eu tenho uma configuração do B. Então, se eu tenho 28 e uma, o total dá 28. Eu poderia também calcular a entropia de cada um, né? A gente pega aquele K lá e usa aquela unidade bacana, Zeca por Kelvin, que fica 1. Então, 1 vezes o log da quantidade de microestados que o sistema pode ter. Do A dá 1,4, do B, log de 1 é 0. Então, do B a entropia é 0. E posso calcular a entropia total, que é 1,4. Agora, rola o seguinte, a gente põe os dois juntos, eles trocam calor, né? Passa calor do A para o B, porque o A é mais quente, até que eles atingem o equilíbrio térmico. Como eles têm a mesma quantidade de átomos, atingir o equilíbrio térmico significa que eles vão ter a mesma quantidade de energia no final. Se eu tinha 6 pacotes, no final cada um ganha 3. E eu quero saber de novo a mesma coisa, né? De quantas formas esses pacotes podem estar distribuídos nos átomos? Átomo 1, 2, 3, vamos desenhar as paredezinhas aqui. Aqui, espaço do átomo 1, do 2, do 3. E eu tenho que colocar 3 bolinhas nesses espaços. De quantas formas diferentes? Posso colocar assim, né? 1, 2, 3, nada, nada. 1, 2, 0. Então, de novo, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. E eu quero saber quantas coroas, ou de quantas formas eu posso ter 2 coroas nesses 5 elementos. Então vai ser uma combinação de 5 tomado 2 a 2. Pessoal, se a gente faz essas contas, né? 5 fatorial por 5 menos 2 vezes 2 fatorial, resolvendo isso dá 10. Então, esses 3 pacotinhos aqui podem se organizar de 10 formas diferentes nos 3 átomos. Isso vale para o B também, né? Porque é igual. 3 pacotinhos em 3 átomos. Então, o número de microestados do A é 10, de B é 10, e do sistema, dos dois juntos. Cada possibilidade do A tem 10 do B. Então, se eu pego uma configuração do A, eu tenho 10 no total. Mais uma, mais 10. Mais uma, mais 10. De tal forma que o total é a multiplicação. Eu tenho 100 formas de dividir esses pacotinhos diferentes nos 2 corpos. Se eu calcular a entropia, mesmo esquema, né? É só usar a equação. Ó. O K, que a gente escolheu aquela unidade 1, Ln, opa, aqui botei um ômega, né? Tudo bem, aqui é W, né? A quantidade de microestados. Então, do A, eu vou ter log de 10 é 1. Então, entropia do A dá 1. Do B, também dá 1, porque é igual. E o total? O total, ou eu calculo aqui, ó, log de 100 é 2, tá? Ou eu somo as duas entropias, que daí o meu total dá 2. Vamos botar a unidade, né? Zeca por Kelvin. Por isso que a entropia usa o logaritmo, porque a gente transforma a multiplicação numa soma e a gente trabalha com números menores. E agora o passo importante, né? Como é que a gente relaciona essas duas coisas? Essa equação de baixo está me dizendo o seguinte, ó. Quando o sistema troca calor, ele varia a entropia dele. Se ele perder calor, a quantidade de calor é negativa, tá lembrado? Então a variação de entropia tem que ser negativa, quer dizer, se perde calor, perde entropia, né? Faz sentido, porque ele perde energia. Se ele perde energia, vai ter menos formas dessa energia se organizar nos átomos. Se o sistema ganha calor, a quantidade de calor é positiva. Então a variação de entropia é positiva. E daí tem o seguinte, né? Nem sempre a quantidade de entropia perdida por um é a quantidade de entropia que o outro ganha. Por quê? Ó, quantidade de calor é. Beleza, perfeito, né? Tem razão. Se esse cara aqui perder 10 joules, esse cara aqui vai ganhar 10 joules, porque a energia não pode sumir. Mas essa equação também depende do T, tá vendo? Então, o único jeito das variações de entropia serem iguais, quer dizer, se esse perder 1, esse ganha 1, é se as duas temperaturas forem iguais. Isso só acontece se for uma transformação isotérmica. Se não for uma transformação isotérmica, em que as temperaturas são iguais e não mudam, a variação de entropia dos dois corpos é diferente. Aquele que tiver temperatura maior, que é o mais quente, perde menos entropia do que aquele que tem temperatura menor ganha, porque o T está dividindo. Um T maior significa uma variação de entropia menor, tá? Se a gente fizer as contas, faz sentido. Quer ver? Olha só, né? O A perdeu, o B ganhou. Olha só, a entropia do A, ela diminuiu de 1,4 para 1.
ela diminuiu 0,4. Agora a entropia do B aumentou de 0 para 1. Ela aumentou 1. Então o A perdeu menos entropia do que o B ganhou. De tal forma que, no total, a gente tem um ganho de entropia. Zé, que é sempre assim? A gente vai ver que sim. Que sempre que ocorre uma transformação na natureza, o total de entropia do sistema aumenta e no máximo, permanece constante, mas não diminui. Quer dizer, ó, pelo que a gente está vendo, se a gente analisar aqui, né, a quantidade de microestados que a gente pode ter antes e depois, é 4 vezes mais provável de a gente ter o sistema em equilíbrio térmico do que com a energia separada. Percebe? Então é muito mais provável dois corpos de temperaturas diferentes irem para o equilíbrio térmico do que dois corpos de temperaturas iguais ficarem em desequilíbrio. Porque esse estado aqui é mais provável. Se a gente dividir, né, 100 dividido por 28, sei lá, vai dar perto de 4, né, 3, alguma coisa. Então esse estado aqui é 4 vezes mais provável. Daí tu vai dizer assim, ah, Zeca, mas tem probabilidade de acontecer o outro. Tem. É pequena. Ah, Zeca, nem tanto. Nem tanto, porque a gente está lidando com 3 átomos. Galera, eu fiz as contas, ó. Quando eu tenho um objeto com 100 átomos e 200 pacotinhos de energia, um pacotinho por átomo, beleza? Porque são 2 objetos. É 1 vezes 10 na 36 vezes mais provável o equilíbrio térmico do que a separação de energia. Imagina se eu tiver um sistema com 1 mol, 10 na 23 átomos e com alguns 10 na 20 alguma coisa, pacotinhos de energia. Esse número aqui, ó, vai ser infinitamente grande. Então é impossível, ou pelo menos quase impossível, tanto é que a natureza não faz isso, a gente ir de uma situação de equilíbrio para uma situação de desequilíbrio térmico. A tendência é sempre ir do desequilíbrio para o equilíbrio térmico, porque é uma situação com maior entropia, ou uma situação mais provável de acontecer. Mesmo esquema do copo. Enquanto eu só tenho uma possibilidade de ter o copo inteiro, eu tenho várias possibilidades de ter ele quebrado. Então, o natural é o copo quebrar, e de um estado de menor entropia para um de maior entropia. E não é natural ele desquebrar, tanto é que essa palavra eu acho que nem existe. Porque a gente nunca vai ver os caquinhos se juntando no chão e voltando para cima da mesa. Então a natureza segue uma linha em que a entropia do sistema aumenta. Ou seja, a segunda lei da termodinâmica poderia ser traduzida assim, ó. O ΔS de um sistema isolado é sempre maior ou igual a zero. Zeca, pode ser igual a zero? Pode. A gente vai ver que isso tem relação exatamente com o ciclo de Carnot. Isso vai dizer o que é reversível na natureza e o que é irreversível. Bom, já posso até adiantar. Reversível vai ser todo fenômeno que não aumenta a entropia do sistema, porque a entropia nunca diminui. Então, se ele não aumenta, a gente pode voltar. Porque se não aumenta na ida, significa que não precisa diminuir na volta. Irreversível vai ser todo sistema ou todo fenômeno físico que aumenta a entropia do sistema. Porque se aumenta na ida, para voltar a gente teria que diminuir. E diminuir é proibido, a natureza não faz isso. Então a segunda lei da termodinâmica poderia ser dita de várias maneiras. Como falou Kelvin, o rendimento de uma máquina térmica nunca é 100%. Como falou Clausius, a gente não consegue transferir espontaneamente calor do corpo mais frio para o corpo mais quente. Ou simplesmente assim, né? Num fenômeno físico, a variação de entropia é sempre maior ou igual a zero. De um corpo isolado, a entropia pode diminuir, mas do sistema como um todo tem que aumentar. Tipo no nosso exemplo, o corpo A diminuiu a entropia, mas não foi de graça. Diminuiu a entropia de A porque aumentou a de B. Quer dizer, né? A gente aumentou mais a entropia do que diminuiu. Então os fenômenos físicos sempre ocorrem de tal forma que a entropia do sistema aumenta. E no máximo, permanece constante. Se permanecer constante, quer dizer, se não variar, a gente tem um fenômeno físico reversível. Se variar, se a entropia aumentar, a gente tem um fenômeno físico irreversível. Então, a reversibilidade está associada à variação de entropia. Percebe que isso é o que nos dá a seta do tempo. Como que o tempo anda? De tal forma que a entropia aumente. Então, o tempo anda para o copo quebrar, mas não anda para o copo desquebrar. O tempo anda para o equilíbrio térmico, mas não anda para o desequilíbrio térmico. O tempo anda de tal forma que o ΔS nunca é negativo.